Olá, desbravadores! Hoje vamos falar sobre o requisito da criação, da Semana da Criação. E para você com 11 anos, desbravador, está aqui, registro de companheiros. E para explicar um pouquinho mais, dia a dia da criação, estou aqui com o pastor Anderson, o qual vai nos explicar melhor a semana do que ocorreu. Pastor Anderson, poderia falar para nós um pouco da Semana da Criação? Tudo bem, pessoal? E aí, como é que tá, desbravadores? Vamos a mais uma jornada bíblica especial? Queridos, o nosso tema de hoje é Semana da Criação. Esse é um tema muito importante, porque fala, sabe, das nossas origens. Fala de uma grande pergunta, sabe, que muitas pessoas perseguem. De onde nós viemos? A Bíblia já começa essa resposta em Gênesis, o capítulo 1. E já o primeiro verso já nos traz uma resposta. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deixa eu puxar aqui, sabe, um detalhe especial para esse estudo. Lembre-se, na Semana da Criação, Deus não criou o universo. Deus criou o planeta Terra, que seria justamente a casa do ser humano, a casa de Adão e Eva. Então, no primeiro dia, nós já encontramos o primeiro passo da criação. A Bíblia nos diz que no primeiro dia que Deus criou a luz. A Bíblia fala, haja luz e houve luz. E talvez a sua pergunta, mas pastor, se Deus criou o sol só no quarto dia, como é que Deus criou a luz já no primeiro dia? Essa luz, na verdade, era a essência de Deus, a essência da presença de Deus. Era a luz como forma, a luz como matéria, né? O sol, sem a luz, é apenas um astro sem brilho. Então, o primeiro dia, grava aí, Deus criou a luz. Então, Deus segue para o segundo dia. A Bíblia registra que no segundo dia, Deus faz a separação entre as águas do céu e as águas da terra e cria um espaço no meio delas, que você aprendeu na escola o nome desse espaço, que se chama atmosfera. A Bíblia chama de firmamento, mas para você entender melhor, a atmosfera, o espaço onde existe o ar, o espaço onde existem as camadas da atmosfera. Você vai perceber que Deus tinha águas acima da atmosfera e águas abaixo da atmosfera. Existe por aí uma teoria, sabe, que a gente concorda com ela, de que muito provavelmente havia uma camada de água que envolvia todo o planeta Terra. Essa camada de água se perdeu quando veio o dilúvio. Mas isso é tema para um outro estudo, tá bem? Nós chegamos então no terceiro dia. E no terceiro dia Deus faz uma obra muito especial. Deus junta todas as águas num lugar e informa os rios, os mares, os oceanos. E então Deus cria o continente, a parte seca do planeta Terra. Na época não havia, sabe, tantos continentes como o nosso. Você aprendeu aí na escola que havia grande Pangeia. Era uma concentração só, sabe, de terra, onde Deus colocou também no terceiro dia todo tipo de vegetação e todo tipo de planta, flores, árvores, vegetação rasteira, todo tipo de planta que você encontra foi criada no terceiro dia. Então grava aí, no terceiro dia, rios, mares, oceanos, a parte seca e todo tipo de planta e todo tipo de vegetação. Nós chegamos agora, desbravadores, no quarto dia da criação de Deus. E no quarto dia da criação, Deus fez uma obra fantástica. Deus cria dois grandes luzeiros. Um para governar a noite, e qual é? Você já sabe, né? A lua. E outro para governar o dia, o astro rei, que é o sol. Deus cria o sol e a lua. Deus também cria as estrelas que iriam preencher, sabe, o céu do planeta Terra. Lógico que você tem que lembrar, se o universo já existia, provavelmente já haviam outras estrelas. Mas para o planeta Terra, Deus criou constelações especiais, como a constelação de Órion e outras constelações que com certeza você já estudou lá nas suas aulas de geografia, tá bem? Queridos, nós chegamos agora no quinto dia da criação de Deus. E o mundo, você percebe que o mundo começa a ficar bonito, sabe? O mundo começa a ficar vistoso. O planeta Terra começa a ficar vistoso. E no quinto dia, Deus então vai criar algumas espécies de animais. Entre elas os peixes, os animais marinhos e todo tipo de ave. E agora você sabe, né? Existem muitas espécies de aves, do falcão ao passarinho, as gaivotas. Os peixes, nós encontramos a baleia, que é um mamífero. Olha, não vá confundir, viu? Deus criou mamíferos no quinto dia, como a baleia, como o golfinho, como Deus também criou mamíferos no sexto dia. E falando agora em sexto dia, vamos relembrar. Quinto dia, peixes, aves e animais aquáticos. Chegamos agora no sexto dia. E pessoal, no sexto dia, Deus cria a obra-prima da sua criação. Mas antes um pouquinho, vamos lembrar que no sexto dia, Deus cria os animais terrestres,
O elefante, o leão, o cavalo. Deus cria os animais domésticos. A Bíblia fala que Deus cria animais domésticos. Como o gato que você tem na sua casa, como o cachorro que você tem na sua casa, como quem sabe a chinchila, sabe? Deus cria, sabe, no sexto dia. Deus cria também os répteis, todo tipo de réptil, como a cobra, como o jacaré, sabe? Foi no sexto dia que Deus criou esse tipo de animal. E no sexto dia, gente, Deus cria a sua obra-prima da criação. Deus cria o homem, e não vai confundir, viu? Deus também criou a mulher no sexto dia. E quando Deus cria o homem e quando Deus cria a mulher, Deus diz, olha, que vocês possam habitar neste jardim. Deus colocou o homem e a mulher num jardim muito especial, chamado Jardim do Éden. Seria a casa de Adão e de Eva. E Deus disse, sejam fecundos e multiplicai-vos. Trocando em miúdos, Deus disse, olha, que vocês tenham muitos filhos e que vocês possam fazer com que esses filhos habitem todo o planeta Terra. Pessoal, nós chegamos então ao final da criação de Deus. No sexto dia, Deus termina a criação. E agora surge um dia muito especial na semana da criação. Surge o sétimo dia. No sétimo dia, Deus parou e contemplou toda a obra da sua criação. No sétimo dia, a Bíblia nos diz que Deus descansou, santificou e abençoou esse dia. Não porque Deus estava cansado, porque Deus não se cansa, mas porque no sétimo dia Deus parou de fazer as coisas que Ele estava fazendo no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto dia. Deus descansa para contemplar a obra da sua criação. E Deus cria uma bênção chamada sábado. O sétimo dia surge o sábado do Senhor, o nosso Deus. Um dia em que nós comemoramos toda semana a semana da criação. Cada vez que você guarda o sábado, cada vez que você para no sábado para poder, sabe, se encontrar com seu Deus, nós lembramos também de um Deus que criou o mundo em 6 dias e que no sétimo dia descansou, abençoou e santificou. Galerinha, esse foi o estudo, tá bem? Espero que todos possam ter compreendido muito bem. Um abraço para todos. Tchau, tchau.